a doutora aqui no seu canal 10, o melhor momento do seu dia nessa segunda-feira maravilhosa, com informações sobre saúde, beleza e bem-estar comigo, doutora Natália Gentão, sempre trazendo novidades para você. E você, como que tá o seu pescoço aí em casa? Hoje nós vamos falar sobre torcicolo. E aí, como prevenir? E o que fazer quando se tem um torcicolo? Você sabe o que fazer aí em casa para já aliviar as tensões e as dores do dia a dia? Fiquem ligados, aumenta o volume do seu áudio que hoje o papo é muito legal. Você às vezes dorme de mau jeito ou vira a cabeça rapidamente e aí já ficou com torcicolo? A dor geralmente é localizada de um lado que te limita mover a cabeça. Para olhar pela janela traseira do carro, por exemplo, é praticamente impossível. E para fazer isso é necessário torcer quase o corpo inteiro para você conseguir olhar para trás, não é verdade? Para entender melhor o torcicolo, nós devemos lembrar que as vértebras e os músculos que rodeiam o pescoço são essenciais para a mobilização da cabeça. Você virar de um lado para o outro. O que ocorre é uma retração desses músculos e o excesso de trabalho fazendo com que haja uma rotação da cabeça para o lado oposto da contração. Ou seja, se você tiver uma contratura muscular desse lado, a lesão aconteceu do outro lado. A coluna cervical é a região da coluna com a maior mobilidade. Ela possui a função de transmitir os estímulos dos sentidos e reflexos de equilíbrio corporal, proteger todo o nosso sistema nervoso central e sustentar o peso da cabeça, que compreende cerca de 10% do seu peso corporal. Olha só! Se você pesa mais ou menos 60 quilos, o seu pescoço, as suas vértebras cervicais sustentam cerca de 6 quilos todos os dias. Por essa razão, a coluna cervical tem de lidar com duas situações bem diferentes, que é a mobilidade e a estabilidade. Mobilidade, quando você movimenta o seu pescoço olhando de um lado para o outro, para cima e para baixo, rodando a cabeça, mastigando, falando, trabalhando, e a estabilidade quando você está parado. Por exemplo, assistindo agora ao canal 10, dormindo, lendo. Perceba que em todas as situações do seu dia você está recrutando e exigindo o esforço das suas vértebras cervicais. Existem vários tipos de torcicolo. Por exemplo, o torcicolo congênito, que é quando o bebê já nasce com o torcicolo devido a uma má postura durante a gestação. Existe também o torcicolo labiríntico ou vestibular, que tem a relação com o equilíbrio do corpo. O torcicolo dermatogênico, que tem a ver com lesões da pele, retrações da pele, como por exemplo queimaduras. O torcicolo ocular, que pode ocorrer em pessoas estrábicas, pelo desvio de um dos olhos. E o torcicolo espasmódico, que é esse que a maioria das pessoas sentem ao realizar as atividades em má postura, em dormir de mau jeito, quando realizam um movimento brusco que geram o espasmo, que é uma contração súbita e involuntária de um músculo ou de um grupo muscular, acompanhada por dor e restrição dos movimentos, como por exemplo a hora que você tem a dor que você não consegue olhar para um lado, só para o outro, ou não consegue levantar ou abaixar a cabeça. E é desse tipo aí de torcicolo, que é o mais comum e que afeta as pessoas de todas as idades, que nós vamos falar agora. Ele pode ser causado por vários motivos. O campeão deles, estresse e ansiedade, que é o fator emocional que faz com que a sua musculatura fique retraída e você sinta dor no pescoço e tenha o torcicolo.
O sedentarismo e a obesidade também podem causar o torcicolo. Fumar acelera a degeneração das vértebras cervicais, o que pode gerar um espasmo da musculatura também. As lesões da coluna vertebral, como a escoliose ou lordose, afecções ligadas aos dentes, principalmente aos dentes do siso, podem ser algumas causas também do torcicolo. Também as doenças degenerativas, como os osteófitos, que a gente conhece muito bem como bicos de papagaio, e as artroses, hérnias de disco ou desidratação discal também são causas do torcicolo. E claro, a postura por um tempo prolongado durante a jornada do trabalho, bolsas, mochilas pesadas, trabalhos forçados com movimentos bruscos ou atividade de levantamento de cargas em posição de rotação com inclinação, que é a hora que a gente levanta e roda para colocar alguma coisa no lugar, também podem causar a torcicolo. Má postura da cabeça durante a noite, travesseiros muito altos ou muito baixos, o colchão inadequado, atividades esportivas com contato maior, como futebol, lutas, boxe, são vários os motivos que podem causar o seu torcicolo. Também, uma coisa que a gente quase não associa é o hipertireoidismo, que se ele não for tratado, ele também pode ocasionar o torcicolo. Também as infecções, como gripe e as afecções que causam o inchaço dos linfonodos cervicais, que aí eles aumentam de tamanho, ficam inchadinhos e comprimem os seus músculos, e isso pode causar o torcicolo. E aí nós podemos ter também espasmos agudos e dolorosos dos músculos do pescoço, que podem iniciar de modo súbito e formar uma dor intermitente ou contínua. Geralmente, somente um lado do pescoço é afetado. A direção da inclinação e da rotação da cabeça depende do músculo do pescoço que for afetado. 1/3 dos indivíduos que apresentam esse distúrbio também apresentam espasmos em outras áreas, comumente nas pálpebras, na face, na mandíbula ou na mão, que também pode ter uma sensação de formigamento, tá? E ainda pode apresentar cefaleia, dor ao mastigar, engasgos ou dificuldade para deglutir, para mastigar os alimentos, e sensação de tontura e surdez. Bom, e agora, doutora, o que fazer quando eu tiver torcicolo? Primeiramente, independente da causa, os seus músculos inflamaram, correto? Seus movimentos estão restritos e os seus nervos rígidos. A circulação local, que faz a nutrição do seu pescoço, está comprometida. E se você sente muita dor, você não realiza o movimento. Pensando no momento em que você acaba de sofrer a lesão, acaba de ter o torcicolo, sentiu aquela puxada, aquela fisgada, coloque uma bolsa de gelo. O gelo, ele é antiespasmódico, anti-inflamatório, e aí ele já vai começar a aliviar a sua dor. Você pode também usar ele através de uma bolsa, que se você tiver, você pode triturar algumas pedras de gelo dentro de um saquinho plástico e colocar na área em que está doendo durante mais ou menos uns 20 minutos. Você pode repetir isso umas 4 vezes ao dia e também pode ser usado o que nós chamamos de banhos de contraste, que nada mais é do que você colocar uma bolsa de gelo e logo em seguida uma bolsa quente. O calor solta, ele relaxa a musculatura. E aí você, claro, que deve fazer repouso. Evita realizar alongamentos e ficar massageando muito a musculatura logo no momento da lesão. Isso pode agravar e você acabar sentindo mais dor. E aí é aquela hora que a pele fica muito sensível e que você não consegue nem tocar
E aí eu quero falar pra você de uma técnica super fácil que você consegue fazer em qualquer lugar, que eu adoro ela, são os primeiros socorros do torcicolo, que você faz facilmente com 3 produtos: uma garrafinha d'água, uma toalhinha e papel alumínio. O mais indicado, claro, é sempre você procurar um ortopedista para que ele receite um medicamento e avalie a causa específica do seu torcicolo para traçar uma linha de tratamento que diminua esses eventos dolorosos. E, sem dúvida, um fisioterapeuta para devolver a função da sua coluna cervical e melhorar a sua consciência corporal. E assim, melhora a sua postura, de maneira a alinhar as estruturas e corrigir as alterações de inclinação, aumentando os espaços entre as vértebras e proporcionando o alívio das tensões, diminuindo assim os estímulos dos espaços, das contraturas musculares que você sente. Eu vou te ensinar agora rapidinho como que você vai fazer a sua terapia aí em casa, que é fácil, fácil, fácil. Então nós temos aqui a garrafinha com água morna, que seja suportável e numa temperatura agradável para você não se queimar. E temos papel alumínio com a toalhinha. A mesma água que você colocou aqui, deixa sobrar um pouquinho para você umedecer a sua toalhinha com água quente e assim a terapia fica mais gostosa e também passa a umidade para sua pele. Você vai pegar o papel alumínio, envolver a garrafinha. Eu gosto de envolver no papel alumínio porque assim perde menos calor e a sua garrafinha fica quente por mais tempo. Pega a sua toalhinha, a minha tá seca, mas coloca aguinha quente na sua, deixa ela úmida, que vai ser melhor. E aí você vai colocar no seu pescoço. Deita numa posição confortável e coloca ela atrás do seu pescoço, bem em cima da dor. Isso você pode deixar até que a garrafinha perca o calor. A hora que você vê que ela já está esfriando, você pode tirar e aplica de 3 a 4 vezes no dia. Com isso, o seu torcicolo vai melhorar consideravelmente. Eu só falo para você não fazer isso no momento da lesão. Espera pelo menos 8 a 10 horas para você fazer essa terapia, porque no momento da lesão a melhor coisa a se fazer é colocar gelo, tá? E aí depois, no dia seguinte ou 8, 10 horas depois, você pode usar a terapia ou fazer o contraste, como eu mencionei há pouco. Você faz a bolsinha de gelo, depois que você deixou 20 minutos de gelo, coloca a garrafinha quente. Não vai ficar com a cara torta, não vai acontecer nada, tá? Isso é terapia, você pode colocar. Não vai dar choque, nada disso. Pode colocar e vai ficar muito bom o seu pescoço e a sua dor vai sair praticamente tudo, tá bom? Faz aí a terapia e depois me conta. Bom, você pode assistir a gente também no www.canal10.com.br e deixa lá o seu recadinho pro Falando com a Doutora. Por hoje é só, eu volto na próxima segunda-feira com mais uma super dica sobre saúde, beleza e bem-estar e eu espero você. Muito obrigada pela sua companhia, até segunda-feira, sintam-se abraçados por mim, tchau, tchau!